Paragominas Retrospectiva 2025. E hoje nós vamos falar sobre meio ambiente. Estamos aqui com quem entende do assunto, a secretária de Meio Ambiente de Paragominas, e ela vai tratar sobre as principais ações deste ano de 2025. Você pode se apresentar, secretária, e fique à vontade. Olá, me chamo Dominique Castanheira, sou advogada e estou como secretária municipal do Verde do Meio Ambiente. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho do que foi o ano de 2025, um ano intenso, um ano de muito trabalho, mas um ano também que a gente já consegue ver bastantes resultados, frutos de um trabalho que eu costumo sempre dizer que é um trabalho em equipe. E nós assumimos a Secretaria do Verde e Meio Ambiente dentro daquele contexto de transição, um contexto que é um contexto delicado, que a gente começa a conhecer das pessoas, a entender melhor a dinâmica e, acima de tudo, tentar implementar o perfil da gestão dentro desse ambiente. Um perfil de agregar, um perfil de desenvolver e um perfil que acaba gerando ainda um pouquinho de descontentamento naquela dinâmica de continuidade de um serviço dentro da implementação de novos olhares, novas etapas. Então tudo isso é um desafio, foi um desafio que a gente encontrou no início da gestão, porque na verdade toda essa implementação, ela buscava atrair a conexão com a complementação de dados, justamente para que as políticas públicas dentro da gestão municipal que a gente esperava implementar pudesse ter um foco ativo nas questões voltadas para os projetos que a gente já tinha delimitado dentro do contexto do programa do município. Então, nós sabemos que os desafios, numa secretaria, principalmente quando muda a gestão, eles não são fáceis. Quais foram os principais desafios que vocês encontraram? Como vocês encontraram essa secretaria? E nos primeiros meses aí nessa transição, como foi, gerir esse trabalho? Então, obrigada. Eu costumo dizer que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a estadual também, todos os órgãos que compõem o sistema de meio ambiente, como eu sou advogada, geralmente as pessoas não gostam de tratar com advogado. Por quê? Porque você trata com advogado quando nada mais faz sentido, quando você precisa de um advogado. Você não quer contratar um advogado. Eu digo a mesma coisa da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. As pessoas não querem, por causa de toda a burocracia, as questões que envolvem o trâmite processual, elas acabam gerando um desgaste com a sociedade de modo geral. Mas essa burocracia, na maioria dos casos, é uma proteção do meio ambiente e a gente entra como gestão trazendo esse ponto focal de desenvolvimento junto com a proteção ambiental. Entramos dessa forma e encontramos uma secretaria que, a princípio, assustou um pouquinho pelo modo ainda arcaico de atuação. Como, por exemplo, ainda utilizamos papéis. Não temos ainda um sistema digital. E isso, claro, não acontece do dia para a noite. É um trabalho que, desde o primeiro dia de secretaria, a gente já começou a implementar, a conversar com empresas, verificar qual é o tipo de sistema que mais se adequa à secretaria. Então isso causou um susto, porque também a gente não, como advogada e advogada ambiental há mais de uma década, a gente sabe das lutas dos empreendedores, das dificuldades das empresas que fazem o licenciamento acontecer. Então o susto foi mais no sentido de que o profissional teria que ir à secretaria para acompanhar o processo, desativação de linhas telefônicas. Então, nesse contexto todo, a gente começou a pensar em formas de implementar soluções para a secretaria, começando com o sistema digital, com a questão do contato e, principalmente, com essa interação entre administradores e secretaria. Começamos com uma secretaria de portas abertas. Foi um ano em que a porta do gabinete esteve aberta para todos, não importa se tem reunião, não importa se foi um ano atípico, não importa se o fluxo de trabalho era intenso, até porque a gente chegou na secretaria e uma da dinâmica utilizada foi a reorganização do fluxo processual.
sentamos com as equipes, verificamos qual é a melhor forma da gente reduzir o tempo do licenciamento. Qual é a melhor forma da gente criar pontos em que nós possamos entender qual é a dinâmica, por exemplo, do desmatamento. Quais são os dados que a gente tem de incêndios? Porque a gente estava partindo de um ponto desconhecido. Então, 2025 foi um ano de criar um valor inicial para que nos próximos anos, para o bem ou para o mal, para saber se nossos projetos e ações voltadas para a mitigação de devastação ambiental, para a diminuição de incêndio, para ver se nossos projetos estão dando certo ou não. A gente precisa ter um ponto de partida. Então, essa foi a ideia geral, a colheita de dados, entender o que Paragominas estava vivendo, não só por fala, mas com dados, com projetos, com estudos. E esse desafio, ele se permeia no ano todo, mas é um ano que termina, eu termino com uma certa alegria, da gente já entender qual é a dinâmica e já entender o que precisa ser feito. Isso dentro de parcerias, isso dentro de integração, que é algo também que chama atenção dentro dessa gestão, a integração entre secretarias, no sentido de entender também que não tem como fazer política pública sozinho. A gente precisa unir meio ambiente, urbanismo, planejamento, agricultura, que esses são os que mais estão integrados, para a gente ter forças, pés, mãos, para entregar para a sociedade um serviço, não só por entregar, mas um serviço que vai ser continuado, que é possível continuar, porque muitas das vezes eu digo que a maior problemática de projetos, e é um cuidado que a gente tem, a gente entrou talvez com desespero de querer mostrar serviço, trabalho, mas eu estou tendo cuidado, a equipe toda está tendo cuidado em implementar projetos que têm continuidade. Porque em várias reuniões a gente percebeu também que alguns projetos eles não conseguem desenvolver no decorrer dos anos. Pelo alto serviço que eu imponho para outras instituições, pela falta de análise técnica, um estudo mais elaborado de como aquilo vai se permear durante os anos, se aquilo é auto-executável ou não. Então as pessoas começam a desacreditar em projetos. E nessa gestão a gente entendeu que é possível fazer um projeto a longo prazo. Isso já vem com um selo Sidney Rosa, de planejar a longo prazo para que a gente tenha resultados mais efetivos. Então, na sua fala, a gente ouviu falar muito sobre projetos, sobre planejamento, e a gente sabe a importância disso para a gestão. Então, eu queria saber quais os principais projetos da Secretaria, o que isso impacta, né, para o município de Paragominas, para o munícipe, como ele pode ver essa contrapartida do trabalho da Secretaria no município. Então, a gente ficou muito com a imagem, enquanto Secretaria, de órgão licenciador. E esse foi um cuidado, um carinho que nós tivemos no início de ser uma secretaria mais do que uma secretaria que licencia, que fiscaliza, mas uma secretaria que entrega. E chegando na secretaria também, dentro do município de Paragominas, a gente tem um grande desafio de receber a Secretaria de Meio Ambiente de um município que é reconhecido, não só no Pará, mas no Brasil e no mundo. Então, eu sempre digo que não é qualquer projeto que a gente pode implementar em Paragominas. Tem que ser algo que realmente faça a diferença, porque Paragominas tem no seu DNA o histórico de ser protagonista em tudo no que faz. E não foi diferente. Nós conseguimos, através de uma parceria junto com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará, a implementação, estamos em fase de estudos, em fase de organização de dados, implementação do módulo de inteligência territorial. Paragominas é o único município que vai utilizar esse módulo de inteligência. O que seria esse módulo de inteligência, de modo bem geral? É um canal onde os servidores da secretaria terão acesso a diversas análises, dados, voltados para aquilo que a política pública ambiental do município quer implementar. Então, dentro desses dados que são fornecidos, a gente complementa dados que já vêm do Estado, dentro da dinâmica local,
E a gente consegue implementar filtros no sentido de entender onde é que está tendo mais desmatamento, onde é que está tendo mais focos de incêndio, e colocar isso dentro de uma efetivação de políticas públicas que nós, de antemão, vamos delimitar para implementar. Então, é inédito, nenhum município tem, e isso traz para o município de Paragominas uma parceria e uma amizade, posso dizer assim, maior com o Estado. Hoje a gente percebe que os municípios, na maioria dos casos, como a gente tem acesso a outros municípios, a outras secretarias, mas um distanciamento com o Estado. O Estado ele já é equipado com sistemas, com informações, e os municípios ficam meio à margem disso. E ao invés de reclamar, a gente buscou alinhar com o município uma forma de estar junto com eles. E o MIT ele vem para isso. É uma forma inteligente de entender o território. Porque para eu implementar políticas públicas é necessário que eu conheça o meu território. Eu não posso, de qualquer forma, implementar. O que é que realmente Paragominas tem necessitado? O que os dados mostram para a gente que é necessário fazer para o município? Então, o MIT, que é como a gente está construindo, está em conjunto. Hoje participa da implementação do MIT a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, em parceria com o CIRAD, que é um grande parceiro nosso, participa coordenação de licenciamento, é algo que a gente vem implementando para usar dados a nosso favor. Às vezes a gente tem muitos dados e a gente tem poucas políticas públicas com a utilização desses dados, ou então a gente tem muitas políticas públicas sem a utilização de dados que são verdadeiros. Então, o MIT é um dos programas, inclusive na nossa participação na COP30, a gente fez uma inauguração, fez uma divulgação oficial do módulo de inteligência e mostrou, não só para o Pará, mas para o Brasil e para o mundo, que Paragominas ela segue com esse DNA de protagonista em questões ambientais e é só o início de tudo. Dentro desse arcabouço todo, a gente também startou, que foi uma preocupação no início da gestão, a gente acabou encontrando uma secretaria que não tinha um plano de prevenção e combate a incêndios. Então, a gente não sabia, as histórias que eu ouvia eram no sentido de que Paragominas sofre muito com incêndio. Às vezes tem uma nuvem que cobre a cidade, então eram histórias, por eu não ser de Belém, eram histórias que eu ouvia e aí eu cheguei, perguntei se havia algum tipo de plano e a resposta foi negativa. Então, a gente começou de forma emergencial a trabalhar com um plano de prevenção e combate. É um plano conjunto, não é um plano só da secretaria. É um plano que envolve defesa civil, que envolve corpo de bombeiros, é um plano que eu preciso de dados conjuntos e a gente já concluiu a nossa fase inicial enquanto secretaria, está aguardando o retorno de dados dessas instituições e isso a gente já linka em outros projetos. A gente vai tentar falar aqui um pouquinho resumido, porque a ideia é essa. Claro que não são tantos como deveriam, mas a gente prefere trabalhar com qualidade. E dentro desse contexto, a gente percebeu a necessidade de criar alianças. Porque dentro do plano de prevenção, ele adveio de um relatório de constatação, que em 2024, 102 mil hectares de áreas aqui em Paragominas foram atingidas por incêndio. Então, causou uma certa comoção, uma certa emergência em trabalhar não só o combate, mas também a prevenção. Como é que a gente pode prevenir? E lançamos um programa chamado Aliança contra o Fogo, que a gente percebeu também a necessidade de unir forças com parceiros, que unimos com o IBAMA, através do Preve Fogo, que estiveram aqui no município, tratando desses dados e implementando ações com a questão, trazendo as brigadas federais para cá. Também estivemos juntos com a Earth Innovation, através da Brigada Aliança, que formou, através dos dados disponibilizados pela Secretaria do Meio Ambiente, conseguimos encontrar quais eram os locais de maior necessidade para a formação de brigadistas. Tivemos a grata surpresa de formar brigadistas em áreas específicas, em áreas distantes, em que dentro de uma logística de cautela
e de combate ao incêndio, seria muito mais difícil a gente conseguir trazer o combate efetivo, e a gente, através dessas parcerias, tem formado de brigadistas que vão atuar de forma específica, brigadistas dentro de comunidades rurais, dentro de assentamentos, brigadistas, inclusive, dentro de empreendimentos, que isso vai ajudar de forma significativa nesse combate. Além disso, a gente tem um projeto queridinho, que é o projeto de arborização municipal, em parceria com a UEPA. Essa tem sido a dinâmica do nosso trabalho, trabalhar em parceria, e isso tem rendido frutos importantes para o meio ambiente. O projeto de arborização, ele trabalha com uma análise específica, não só do que vai ser feito de arborização, mas o que foi feito, o que precisa melhorar. Inclusive, pode ser uma dinâmica inédita também, voltada na questão da redução de emissão de gases de efeito estufa dentro do ambiente urbano. Essa é uma dinâmica que a gente também quer aplicar. E em parceria, eu não pode deixar de falar em parceria, junto com a Secretaria de Assistência, a gente também tem implementado um projeto de educação ambiental para a primeira infância. A gente conseguiu entender que a educação ambiental, ela é aplicável, mas havia um esquecimento da primeira infância, talvez pela forma mais difícil de lidar, talvez que os projetos tenham que ser feitos com maior cuidado, com maior cautela, considerando crianças de 4 a 6 anos, mas a gente, dentro do selo Unicef, que é um dos nossos objetivos, junto com outras secretarias também, a gente tem trabalhado em projetos de educação ambiental voltada para essas crianças, que é um queridinho da nossa secretaria. A gente gosta de trabalhar de forma lúdica, gosta de trabalhar entendendo que essas crianças, elas fazem a diferença ao levar essa mensagem de sustentabilidade para dentro do leito familiar, e isso faz total diferença. Então, em 2025, não há como a gente falar dos grandes eventos ambientais que aconteceram na nossa região, e Paragominas veio aí como protagonista também, participando. Eu queria que você mencionasse, tratasse com a gente um pouco sobre esses eventos, como foi a participação da Secretaria em cada um deles. Foram diversos eventos que a gente gostou de participar, não só pela forma como esses eventos são vistos ao redor do mundo, no Brasil, mas trazendo a Secretaria também para atuar de forma efetiva na elaboração de projetos, políticas. E a gente começou o ano tendo mais ou menos uns 10 dias para organizar a Conferência de Meio Ambiente Municipal. E então foi uma organização intensa, porque a gente precisava fazer a conferência para poder estar habilitado para as demais conferências, que seria a estadual e a nacional de meio ambiente. Então, conseguimos trazer a participação da sociedade, de empresas. Foi um evento que mostrou que Paragominas, ela é diferente. As pessoas participam de forma ativa na construção, e isso gera na gente uma vontade de querer fazer mais. Não foi um evento, foi em tão pouco tempo elaborado, mas que teve uma participação ativa que engaja a gente a querer fazer mais, principalmente nessa área ambiental. Então elaboramos a primeira conferência municipal de meio ambiente, participamos da conferência estadual de meio ambiente, inclusive com aprovação de medidas, de propostas saídas daqui do município e aprovadas também na conferência estadual. Tivemos a oportunidade de também participar em Brasília da Conferência Nacional do Meio Ambiente, e dentro desse contexto de participação, a gente inclui algo que eu posso dizer que foi incrível. Foi a realização da COP Capim, a integração desses municípios da região Capim, e Paragominas sendo mais uma vez a propulsora de eventos agregadores, eventos que demonstram que a organização e o planejamento fazem a diferença, podem dar certo. Eventos que mostram que, apesar do primeiro passo ser difícil, ele é determinante para que tu consigas sair de um lugar de inércia e encontrar um lugar de protagonismo.
dentro da sociedade. A COP Capim mostrou isso. E não só através da COP Capim, a COP Capim, ela trouxe para a gente um cenário diferente, um cenário de protagonismo dentro da própria COP 30. A gente apresentou a COP Capim, demonstramos que Paragominas consegue agregar outros municípios. Ela não quer ser a única, não quer ser o único município a estar realizando ações nesse sentido, mas ela quer agregar. Ela não quer desenvolver sozinha. Ela quer desenvolver a região, ela quer desenvolver o estado, ela quer desenvolver o Brasil e o mundo. Nem que seja para partir desse ponto e chegar a ambientes que a gente nunca pensou em chegar. Então, na COP 30 também, que foi um evento que nós participamos, nós podemos mostrar um pouquinho de Paragominas para o mundo, mostrando o nosso protagonismo dentro da inteligência territorial, mostrando o nosso protagonismo dentro da análise de questões voltadas para projetos de arborização, projetos de mitigação de emissão de gases de efeito estufa, com a apresentação também do Paragoclima, que é um projeto que a gente dá continuidade, que a gente traz uma nova roupagem, uma roupagem de efetivação, de possibilidade de implementação. Então foram diversos eventos. Dentro desse contexto, a gente também realizou a Semana de Meio Ambiente, realizamos a primeira corrida de meio ambiente, agora está um boom de corridas, a gente entrou também unindo sustentabilidade com o cuidado com a saúde, que é extremamente necessário. A gente teve mais de 1.000 inscritos, a ideia é continuar em 2026, trazer a segunda corrida, quem sabe uma trilha ecológica. Tem muitos projetos para fazer ainda mais em 2026 e dentro desse contexto de conhecimento do que é o município, dentro desse contexto como funciona a secretaria e como a montagem de uma equipe que está disposta a fazer e dar o seu melhor, a gente chega cheio de esperança para 2026. Dominique, nós já estamos finalizando essa participação tão especial e nós gostaríamos de saber de você, como foi a sua relação com Paragominas? Você mencionou que vem de Belém, e como foi essa primeira impressão, como foi conhecer a nossa cidade? E também já queremos saber se você tem alguma novidade aí para o ano de 2026 que possa estar nos contando agora nesse momento. Claro, eu sempre digo que Paragominas foi amor à primeira visita. É incrível, a primeira vez que eu cheguei aqui, eu já notei um cenário diferente do que eu via. E eu me apaixonei. Não estava nos meus planos desde a primeira vez que eu estive na cidade morar aqui, mas foi uma grata surpresa. Eu até brinco dizendo que eu estou num momento de paixão. Eu uso a história de que teve alguém que falou algo ruim de Paragominas para mim e eu falei, mas em Paragominas? Não é possível. Então, quando a gente está apaixonado, a gente acaba não vendo alguns erros. Eu falo, nossa, eu estou apaixonada pela cidade. Eu falo para todo mundo desse amor, dessa paixão, de como as coisas funcionam aqui, o quanto alguns detalhes que a gente não vê nas grandes capitais, não vê em vários municípios, o quanto isso faz a diferença para o município ser o que é. Eu falo sobre educação que integra Paragominas, educação no trânsito, uma cidade limpa, uma cidade que mostra como as coisas podem acontecer quando a sociedade entende o seu papel dentro do município. Então, isso me apaixonou. Me apaixonou também o fato de que todos entendem o seu papel de mudança. Eu posso mudar. Eu consigo ter esperança de que uma ação minha pode fazer um diferencial no município. Então, eu sigo nessa paixão, e essa paixão ela me incentiva a querer fazer mais. Eu já me considero filha por adoção, igual como o hino de Paragominas canta. E eu quero cantar para o Brasil e para o mundo que eu sou filha de adoção e quero muito poder fazer a diferença, poder deixar um pouquinho de contribuição para esse município que eu amo de paixão. E aí temos uma novidade super importante.
algo que a gente sonhou o ano todo e algo que vai sair ainda este ano, em 2026, se Deus quiser, a gente já vai estar implementado, é a mudança da nossa sede aqui para nossa casa, é o Parque Ambiental. É a nossa casa, é onde a gente vai poder, inclusive a COP Capim mostrou isso. Mostrou que quando o nosso espaço verde ele é cuidado, ele atrai olhares. Aqui muito tempo já atraiu olhares o Parque Ambiental e a gente está com esse plano incrível de trazer de novo olhares para o nosso Parque Ambiental. E hoje a gente traz uma política de integração. Secretaria de Meio Ambiente junto com a Secretaria de Urbanismo, trabalhando juntas, não de forma individual, mas trabalhando juntas com a Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura, em prol das nossas áreas verdes. Trazendo novamente essa sensação para que a sociedade venha a sentir vontade de visitar o parque, para que a sociedade veja que o parque está limpo e muito mais, para que em 2026 tenha uma nova sensação de pertencimento. E a gente viu com a COP Capim, com um simples cuidado que teve na ocasião da COP Capim, a gente viu que isso é possível. Quando todos se unem, isso é possível. E a vinda da SEMA para cá, isso, não tenho dúvida, vai ser um diferencial para que unidos a gente consiga dar uma nova roupagem, que a gente possa trazer essa esperança novamente para Paragominas, para que o município possa, de fato, estar renovando essa ideia de município verde, um município que é engajado em ser um município pioneiro em tudo que faz, e é essa ideia de resgate. A secretaria vem para cá, os funcionários, os servidores da secretaria estão empolgados com essa mudança, a gente traz para um local que é mais perto, que a gente vai atrair mais a conexão com os munícipes. Então, a gente está cheio de esperança para isso, não só aqui do parque, mas para tantos outros projetos que a gente fez parceria, né? A gente falou um pouquinho de alguns projetos aqui de estruturação do ambiente físico da secretaria, teve capacitação de servidores, então a gente está cheio de esperança para que no ano de 2026 a gente venha não só com projetos, não só com papel, que são extremamente necessários. A gente não pode fazer um plano de qualquer jeito, projetos de qualquer jeito, sem ter um direcionamento, mas que a gente já venha com resultados. E o melhor, que esse resultado nem venha da gente, mas que venha da sociedade, que reconheça e que veja efetivamente o que está sendo feito em prol de Paragominas. Então, nós gostaríamos de agradecer a participação da secretária na nossa retrospectiva e parabenizar pelo trabalho na gestão. E nós ainda vamos continuar, né, com essa retrospectiva com outras secretarias, mas, por enquanto, sobre o meio ambiente, nossa palavra de gratidão à sua disponibilidade. Obrigada.